Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem por aí? Estamos chegando, estamos no ar com o nosso Visão Geral de hoje. Hoje é um dia muito importante, hein? Hoje é dia do vovô e da vovó, o dia dos avós, e a gente vai falar sobre isso aqui no programa. Aliás, hein, ser avô é provar a sobremesa da vida, é uma delícia ser avô. Meus amigos, a gente sempre acha que terá tempo de sobra, mas a verdade é que ninguém tem. De uma hora para outra percebemos que o correr da vida nos engole por completo. E por isso é urgente não adiar nem tardar o perdão, as manifestações de afeto, a nossa presença plena e integral junto àqueles que amamos. Muito bem, dia dos avós, vou conversar com uma moça bonita, inteligente, que vai nos ajudar. Tudo bem, querida? Bem-vinda, viu? Muito obrigada. Sheila Molchansky. Olha só, hein? Eu não precisei ficar ensaiando tanto, não, porque você já veio aqui, a gente já conversou, você é uma pessoa sensacional, psicóloga. Muito obrigada. Formada pela PUC, né? E a gente até aproveitou você aí depois da Copa do Mundo para falar um pouquinho do Neymar, lembra? Sim, claro, foi um prazer. Sheila, você que é nossa consultora de psicologia, Opa. tá vendo? Mestra em Educação Física, sócio-psicodramatista, com formação em Psicologia Esportiva, tem mais de 15 anos de experiência, achei que fosse de idade, de experiência, realizando atendimento clínico a adolescentes, adultos, atletas e assessora de equipes de comissões técnicas de alto rendimento, né? Deixa eu pôr aqui que você trabalha com enfoque cognitivo comportamental, buscando a mudança de crenças, atitudes e a construção de novos padrões de comportamento que interferem em melhor qualidade de vida. Aí você é proprietária, sócia proprietária da Policlínica Emílio Ribas e da Medmaster Saúde. E hoje nós vamos falar de vovô e de vovó. Opa, vamos lá. Assunto delicioso. É merecido o dia do avô, dia do avó, da avó? Ah, é um merecido dia. É? Eu acho que sim. É bom ser avô, viu? Você não é ainda avó, mas você pode ter certeza. Eu me tornei avô, vai fazer 3 anos, agora em setembro. E o interessante que eu falei para você há pouco, né? Agora que sou avô, me sinto preparado para ser pai. Olha que coisa, como a gente renova conceitos, a gente muda, é interessante isso, não? Sim, e que bom que você estava aberto para essa reconfiguração. Olha só, pois é. A maior parte das pessoas se vê aberta para fazer esse redimensionamento de papéis. Quando você é pai e mãe, né, não vem mesmo com um manual de instrução de como fazer. Sim. E aí a maior parte das pessoas, quando se torna pai e mãe, se torna um ser de culpa. Eu sempre vejo isso no consultório, que as pessoas falam, nossa, comecei a sentir uma culpa que nunca na vida sentia antes. Pelos erros. E passa, às vezes, até olhar mais os erros do que os acertos. Mas quando você se torna vô ou vó, parece que essa culpa, ela tchau pra ela. Sim. E entra a alegria, a sua reinvenção. Você passa a ser aquilo que você já foi de bom, mas você passa a ser melhor. E tudo aquilo que você pisou na bola ou deixou de fazer, você vai fazer mais ainda. Com até aquele peso do eu não sei até quando eu tô aqui, então deixa eu fazer o máximo que eu puder. Fazer o máximo pela minha relação com os netos, por eles, por mim, pela minha finitude, enfim. Então é muito lindo, é muito intenso, né? Vale muito a pena comemorar esse dia. Que bom, que bom, que bom. Então, parabéns aos avós, né? Parabéns aos vovôs, às vovós, nesse dia 26 de julho. E a gente torce para que, como você disse, não sei até quando eu vou estar aqui, que a gente esteja o máximo possível e enquanto estivermos, que nós sejamos o máximo possível também, né? É importante viver isso aí. Mas vamos lá, vamos falar, porque há certos conflitos, né? Com os pais e com os avós. A avó tem que educar? Avô educa, avó educa, não? Olha só. Hoje eu tenho uma visão muito crítica sobre esse tipo de coisa. Papel de quem fazer o quê. Antigamente a gente tinha essa fragmentação. Quando a gente tinha uma formação educativa muito sólida de casa. Hoje, como a gente não tem essa formação tão sólida, muitas vezes fragmentada ou às vezes inexistente,
está tendo uma redistribuição desse papel. Então vamos olhar de uma maneira positiva para esse tipo de coisa, né? Eu vejo que cada um é responsável, sim, pela educação, e eu não vou dizer a educação dos bons modos. Eu vou falar a educação que é a formação daquele ser humano, prepará-lo para a vida. Vejo sim que é papel de todo mundo. Todo mundo. De todo mundo que cerca uma criança. Todos. Desde do pai, da mãe, dos tios, dos avós, de uma babá, de uma professora, de um professor de natação. Todos têm uma responsabilidade. Mas esse exagero, por vezes, dos avós, essa dedicação extrema dos avós, isso pode ser prejudicial à criança? Pode ser quando a gente estiver falando de exceder mimos, de ausentar limites. Então, porque está comigo, eu sou avó, pode tudo comigo, né? Cabe ao pai e à mãe colocar limite, então eu sou permissível, pode tudo comigo. Isso pode deseducar uma criança. Isso pode dar um conflito de valores. Mesmo que não haja uma constância de relacionamento, por exemplo, avô e avó que vê uma vez por semana e tal, mesmo com pouco tempo, se o avô e a avó não colocarem limites também, a coisa pode se complicar. Sim, por exemplo, quando a gente está falando de crianças de 2, 3 anos de idade, é uma coisa de 4, 5, 6, 8, 9, 10. Então vamos dar exemplos assim, vamos pegar uma coisa super configurada de crianças de 8, 9 anos, que tem uma rotina de dormir X horas da noite, né? Tem toda uma rotina em casa e vai dormir aquelas X horas da noite. Mas no final de semana que ela fica com o vovô e com a vovó, isso não é respeitado. Para algumas pessoas isso pode parecer muito simples. Mas tadinha, deixa, o que tem? O que tem? Tem uma quebra de rotina, tem uma quebra da sequência do dia seguinte. E aí a criança começa a achar que o pai e a mãe são bruxos e os legais são os avós. Então precisa tomar um pouco de cuidado com o tipo de informação que passa para a criança, porque a criança vai tender a achar realmente que os pais estão errados e os legais são os avós. Sheila, é verdade que a criança até uma determinada idade não entende a palavra não consegue, por exemplo, não faça isso. Ela não ouve o não e parece que ela entende, faça isso. E talvez a forma de falar tenha que ser de maneira diferente. Isso é verdade? Olha só, o que existe assim, cientificamente, existe uma parte aqui frontal do cérebro de todos nós que vai se desenvolvendo ao longo da infância. Então, quando você pega crianças muito pequenas e você está falando para ela, não faça isso, ela vai ouvir, ok. Mas ela ainda não processou o que é que está significando ela não fazer determinada coisa. Ela vai lá, ela vai fazer de novo. Aí você vai falar, tá me desafiando. Não, ela não está te desafiando. O córtex pré-frontal dela está se desenvolvendo, a capacidade de absorver, entender cognitivamente aquele não está se desenvolvendo. E como fazer, então? Veja bem, existe uma coisa que hoje está sendo trabalhada, que é o controle dessa atenção. Então, por exemplo, a criança está indo lá, está indo toda hora lá colocando a mão na tomada. Você já falou, por exemplo, olha, não põe a mão na tomada. Ela vai olhar, Ela ainda está processando o que é isso, dependendo da idade, tá? Faço essa ressalva. Crianças pequenininhas, principalmente. O que você deve fazer? Ficar lá falando 4, 5, 6, 7 vezes para ela? Não. Assim, olha que legal, vamos brincar aqui com esse brinquedo? Desviar a atenção dela. Você fez um controle de distração. Você distraiu, você trouxe ela de uma coisa que não adianta você ali naquele momento, naquela idade, ficar se desgastando. Você trouxe a atenção dela para algo produtivo. Ela estava curiosa. Então, vamos apresentar alguma outra coisa para a qual a curiosidade dela pode se desenvolver positivamente. Isso não significa dizer que o pai está perdendo, a mãe está perdendo força em relação à criança. Não. De maneira nenhuma. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, eu tenho uma neném em casa. E ela começou agora com essa coisa de não. E ela fala, não. Então eu falava assim, Carol, vamos agora tomar banho? Não. Então eu errei, primeiro porque eu perguntei. Eu não estou dando escolha se ela vai tomar banho ou não. Ela vai tomar banho, faz parte da rotina. Perfeito. Então hoje eu falo assim, Carol, agora a gente vai tomar banho. Você só vai escolher se você quer pegar o patinho ou o porquinho para tomar banho com ele. Aí ela fala, eu quero o patinho. Você dá duas alternativas que qualquer uma delas é boa para você e para todos. Eu mostrei que ela tem escolha. Entendi. Dentro de uma outra coisa que ela não tem escolha. Ela vai tomar banho. Ela só pode escolher qual brinquedo que ela quer usar naquele banho. E sabe uma coisa que funcionou
claro que eu tenho que trazer, assim, algumas experiências aqui também, né? Muito mais por parte da avó do que propriamente do avô aqui. Mas, por exemplo, vamos tomar banho agora? Ah, espera um pouquinho. Ó, então vamos fazer o seguinte, ó. Tá vendo o ponteirinho do relógio aqui? Quando o ponteirinho chegar aqui, você vai? Ah, quando o ponteirinho chegar, eu vou. Então aí continua brincando. Ó, vem cá, ó. Ponteirinho chegou aqui. Perfeito. Vamos lá? Ah, então vamos. Perfeito. Olha, tem duas orientações, assim, show de bola para dar pros nossos ouvintes. Uma delas é assim: no dia anterior, tenta fazer uma retrospectiva com a criança. Se você é pai, se você é mãe, se você é avô, tio, vale para todo mundo, tá, gente? Então, faz uma retrospectiva, né? Olha, como é que foi nosso dia? Lembra, nós fizemos isso, parará. Ali, olha, o vovô ficou meio bravo com você ali, que você ali não foi legal naquela situação. Mas depois a gente conversou, você entendeu? Retrospectiva. Depois da retrospectiva, você prepara a criança para aquilo que ela vai viver no dia seguinte. Olha, puxa vida, que legal que vai ser amanhã. Vamos pensar como que vai ser? Vai ser assim, 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 assim. Bom, isso serve para quê? Para a criança fazer uma reflexão do dia e para se preparar psicologicamente para o dia seguinte. Então, quando chegar naquela hora que você fala assim, ó, o vovô tá falando agora que nós vamos tomar banho, ele sabe a sequência. Então, ele não tem um pico de ansiedade, eu não sei o que vai acontecer comigo. Ele controla. Então, essa dica ela é fundamental, muda muito a história da coisa. Legal. A segunda dica é quando você não pergunta. Então, você fala, olha, então agora, lembra que a gente combinou que ia tomar banho? Eu vou te dar 5 minutos. Perfeito isso que você fez. Vou te dar 5 minutos. Aproveita. Quando terminar esses 5 minutos, aí nós vamos sair para fazer aquela outra atividade que combinamos, ok? Não tem discussão, não tem estresse. No caso aqui, a avó não falou 5 minutos porque ela não conseguiria ter o entendimento do que são 5 minutos, mas mais um pouquinho. Ó, então mais um pouco, olha, se mais um pouquinho já deu, aí já tá resolvido. Mas nós, avós, na verdade, a gente, em determinado momento, a gente quer afagar, a gente quer proteger. Então, eu acho que avô e avó têm um pouquinho mais de perdão do que pai e mãe, né? Dá para considerar um pouquinho mais, né? Claro. Agora, quando há uma relação um pouco mais, uma animosidade entre, porque você sabe, quer dizer, você vai saber ainda, né? Mas há uma tendência natural, até porque a casa da avó tem brinquedoteca, porque a casa da avó pode fazer o que quiser, tem as coisas que a avó prepara a todo momento, tal. Então, não quer sair da casa de jeito nenhum, na hora de ir embora, por exemplo. E aí tem que negociar alguma coisa, aquele negócio todo. Mas isso pode criar uma certa animosidade com os pais. Como é que... Aí chegou a hora dos avós cederem, como é que é? Um pouco na linha do que a gente estava falando, olha, daqui a pouquinho nós iremos embora. Tá. Então brinque mais um pouquinho, fique um pouquinho mais com o vovô e com a vovó e daqui a pouco nós iremos embora. Né? Lembra, lá em casa tem o seu quarto, lá em casa tem os seus bichinhos, os seus brinquedos, a sua tarefa, o que for. Então, de novo, o anúncio para a criança de alguma coisa que já tinha sido contratada anteriormente. Perfeito. Então, não é uma surpresa desagradável, apesar de poder promover uma certa angústia de separação na criança. Então, cumpriu o acordo, cumpriu o contrato que foi pré-estabelecido. E ali, eu acho que é importante conversar com esses avós. Falou, olha, na hora de ir embora, é ir embora. Quer dizer, por favor, evite o drama, evite ficar, mas deixa mais um pouco. Pedir para os avós não negociarem isso. Eu citei na hora de ir embora, assim, aleatoriamente, mas eu me refiro também às outras situações onde os pais recriminam as avós. Olha, não gostaria que fosse assim, não quero que fosse assim. Os pais têm que chegar a falar para os avós, olha, eu não quero que seja assim e tal. Como é que é essa relação? Porque... Puxa vida, né? Não tem coisa mais preciosa para os avós do que o neto, a neta. Então, para que não haja assim ninguém saia magoado da situação, como trabalhar isso? Eu vejo que ninguém pode estar feliz sabendo que está magoando um lado do triângulo, vamos colocar assim. Não adianta nada fazer tudo pela criança se está tendo um problema com os filhos, por exemplo. Né? Então, teria que ouvir. Puxa vida, olha, o que é que eu faço que de repente te agride? Como eu posso te ajudar para que você também, filho, não se magoe comigo?
né? Minha intenção é ajudar, mas de repente eu tô vendo que eu tô causando algum tipo de mal-estar. Vamos conversar sobre isso? Acho que a primeira coisa é abrir diálogo. Entendi. Agora, a posição crucial, ela é do pai e da mãe. E ela, por parte dos avós, ela precisa ser respeitada. Se os avós não estão concordando, eu vejo assim, chama de lado. Conversa, diálogo, vai sempre... sempre... Você acha que você está pegando um pouco pesado? E se fosse de outra maneira, você já parou para pensar, não dá para ser? Olha, eu acho que eu errei com você nisso também. Tenta não errar com ele. Será que não está errando? Isso é importante. Então, quer dizer, colocar essa coisa das cartas na mesa, conversar de uma maneira franca e afetiva, é a alma do negócio. Mas eu não acho que tem que ser problematizado isso na frente da criança. Tá, porque sim, ela vai ver claro. que tem um cabo de guerra. Claro. E ela vai pender para onde é favorável a ela. Então, a criança, ela não pode estar fazendo parte dessa, eu acho que dessa negociação. Muito bom. O Sheila, eu já ouvi a expressão de um pai para o filho falando assim: não quero que você me ame, não tem problema, eu quero que você me respeite, eu sou seu pai. E aí? Olha, porque ele está se sentindo desrespeitado, né? Ou desafiado, e isso está acima do sentimento de ser amado. Alguma coisa está... Mas é bom amar, mas é bom ser amado, né? Claro. E numa família precisa haver essa troca, precisa ter essa troca, claro. né? E o respeito, eu vejo que o respeito ele faz parte de você amar alguém. Você não pode amar uma pessoa sem respeitar a individualidade dela, os limites dela, até as preferências dela, né? Aí eu acho que não é muito bem um amor, né? Aí eu acho que tem uma coisa meio desviada, né? Porque se você precisa controlar o outro para sentir que tá amando, acho que tem alguma coisa estranha aí, né? Bom, então vamos voltar a falar de amor profundo, né? Amor de avô é uma coisa, amor de avô é um negócio assim, eu não sei porquê, mas é diferente. Talvez o fato de que a responsabilidade é extremamente minimizada, né? Porque, se bem que há muitas avós que fazem papel de mãe. Sim, e tal, muitas, né? Mas eu digo assim, na hora do aprendizado, na hora da decisão, na hora séria, são os pais, entendeu? Então os avós, eles ficam com a melhor parte. Eu brinco assim, né, que é uma delícia ficar com a avó, você fala, mãe, ó, fez cocô, fez xixi, então ela vai lá e troca, tal. É diferente, né, de quando você... Então, mas é um amor muito, muito especial. E eu queria ouvir algumas histórias de avô e de avó, que você disse que tem algumas aí, você até falou para eu, cuidado, o programa aí pode terminar com lágrimas nos olhos. Corremos esse risco agora, nesse momento. A gente tem muitas histórias de família, né, para contar. Então, uma história pessoal que é com meu avô paterno, né, o pai do meu pai. E que pra gente, que todos que conheceram o seu Abraão Molchansky, ele foi um herói, continua sendo um exemplo, né, para todo mundo. E aí a gente está falando assim, de começo muito difícil de vida, né, meu avô pegava panelas no Brás, em São Paulo, naquela época, lá atrás, punha numa oh meu Deus, uma carriolinha, e ia batendo de porta em porta, vendendo em Campinas. Inclusive o primeiro emprego do Clésio, bar do Clésio, muita gente. Bar do Clésio. O primeiro emprego do Clésio foi meu avô que deu, né? Que ajudava a vender junto na rua. E foi assim, meu avô teve uma história de comércio em Campinas, com uma loja de roupas femininas no centro. E batalhou uma vida inteira e venceu na vida. O brinquedo do meu pai era um caixote de frutas, pra você ter ideia. Hoje meu pai é um médico renomado. Olha só. Né? Então, é uma história de luta e de batalha. E uma coisa que ele nunca deixou na vida foi comer bem, o suquinho de laranja dele, né? Falar bem das pessoas. Nunca vi sair uma palavra negativa da boca dele por falar mal de alguém. Olha que legal. Piadas, adorava piada, dar risada, esse tipo de coisa. E tratar muito bem as pessoas. Onde ele parava e ele falava, como você está? Um ótimo dia para você, com tudo de bom. Então, assim, o que ele plantou na vida das pessoas, assim, de bondade, de caridade, de coisas boas, e andava todos os dias na lagoa, tinha um grupo de caminhada, fazendo sol, chuva ou tempestade. Então, assim, eu vejo que é um homem, assim, muito enriquecido por todas essas qualidades e que fazia questão de sempre fazer o bem por onde ele passava, né? Então, mesmo adoecendo, depois, infelizmente, falecendo, nós nunca vimos ele reclamar um dia na vida. Nunca.
Nem de dor, nem de desconforto, sempre tinha um sorriso no rosto e uma palavra amiga. Então, assim, não tem melhor exemplo na vida do que esse. Com certeza. Né? De um avô, de pai, irmão, tio, tudo que ele foi na vida. Não tem outro exemplo. Olha, é uma verdade. E eu acho assim, de repente a gente está andando pela rua, você encontra uma pessoa qualquer, mas por trás dessa pessoa tem tanta história, né? Muitas. Tanta história. E são realmente coisas Nós temos maravilhosas. que começar a valorizar isso que está dentro das pessoas, que é a história delas, as coisas pelas quais elas passaram, que tornaram elas essas pessoas que estão na nossa frente. Muitas vezes tem pessoas da nossa família que a gente nem sabe a história delas direito. Nós nunca paramos para ter paciência de acessar esse arquivo. Ainda mais nesse mundo tão tecnológico, a gente vê tanto isso nos restaurantes, as pessoas só no celular, mas estão reunidas ali para fazer uma refeição. Por que não estão conversando? Sem dúvida. Né? Eu vou te fazer uma pergunta que você deve estar pensando, inclusive, para aplicar em casa. Quando que uma criança pode ter um celular? Que pergunta difícil, hein? Olha, não sei se tem uma idade depende do avô e da avó, protocolar. pode nascer e já dar de presente, né? Olha, minha mãe é contra, por exemplo. Minha mãe é super contra, né? Então, a minha filha usa pontualmente o celular porque ela é muito ligada em música. Então, ela ouve muitas músicas e vê muitos peixes, que é uma paixão nova dela, né? Mas é pontual. Nada além disso. É uma distração, não é um hobby, não é uma fuga. Por quê? Porque ela brinca, porque ela canta, porque ela faz outras atividades, brinca com os animais. Né? Então, tudo com moderação, tudo com bom senso, eu acho que roda bem. Agora, proibir completamente, acho complicado, porque no dia de hoje... Tá, porque é o seguinte, e usar o celular... Porque não quer comer de jeito nenhum. Peraí, vamos ver aqui um desenho e tal, aí fica vendo o desenho ali e come. Isso aí é reprovável na sua visão? Eu acho que sim. Porque, assim, na verdade, a gente tem que entender por que aquela criança não quer comer. Não é o horário dela comer? E você está forçando ela a comer, por exemplo? Pode ser uma, né? Porque ela está tão distraída brincando? Então... eu acho que assim, tem que entender esse porquê ela não quer comer. Não, mas quando eu era garoto, já faz algum tempo, era um tal de ficar empurrando comida na gente, que é um negócio impressionante. Eu não sei se... acho que as coisas estão mudando, os conceitos estão mudando. Hoje não se empurra tanta comida em criança como se empurrava antigamente. E o resultado a gente viu tanta obesidade, essa coisa toda, não é? E sobretudo comidas que não são ainda as mais adequadas, né? Muita coisa em conserva, muita coisa que na verdade as pessoas devem evitar hoje. Mas num determinado momento a criança vai ter fome, não vai? Ela vai ter fome e ela vai buscar. E se não for exatamente naquele horário, tudo bem. Aí que depois tem escola, tem aquela coisa toda, então tem que ter aquela rotina. Mas normalmente se você tiver rotina, naquela hora a criança vai ter a fome. Claro, a gente teria que se perguntar um pouco assim, se eu não tô com fome agora e alguém chega e me serve uma refeição, eu vou comer? Tá certo. Por que a gente faz pro outro agora, nesse aquilo momento, que... por exemplo, eu não quero comer. Então, mas aí eu almocei. Eu chego, Alberto, agora tá na sua hora de comer, acabou, não tem negociação. Você quer assistir um filminho pra você comer? Quer dizer, não acho legal isso. Eu acho isso uma forçação, uma agressão com a criança. Não é uma troca salutar. Não acho. Acho que você tá enganando, tapeando a criança pra fazer ela comer, porque você acha que ela tem que comer. Né? Agora é diferente, a criança não come há tantas horas e ainda assim ela não quer comer. Então precisa verificar o que está acontecendo. Talvez até tenha que levar ao médico. Claro, né? precisa ver o que está acontecendo. Tá, muito bem. Nós estamos vivendo um mundo, você disse há pouco aí, extremamente tecnológico e tal. Chega um determinado momento, a ponto, por exemplo, de uma criança de 3, 4 anos entender mais um aparelho celular do que propriamente os pais. Os pais mais modernos não, mas mais do que os avós, com toda certeza. Às vezes eles ensinam. É recomendável uma profissional, uma psicóloga, uma consulta para que as pessoas se orientem nesse sentido? Eu acredito que sim, mas uma coisa evitaria
muito desgaste. Que seria os pais ou familiares, quem cuida dessa criança, terem uma conversa sobre o que está significando aquilo. O que significa ele usar o celular, o tablet, o que significa ele assistir determinados desenhos ou filmes, qual está sendo a rotina dessa criança. Então, assim, hoje o que se falta é essa conversa, esse olhar, esse planejamento, esse criticismo. Se isso começar a existir, o resto é consequência desse bom senso que foi construído. Então, mas assim, não existindo, porque eu vejo assim, no consultório, muitas vezes o que a gente vai fazer no consultório é promover essa conversa, que poderia estar acontecendo em casa. Não está acontecendo em casa, a gente vai fazer isso no consultório. E é muito tranquilo, é um repensar, simplesmente é um repensar. Hoje, Sheila, você acha que as famílias procuram mais os psicólogos, as psicólogas, do que antigamente? Porque hoje nós temos muito mais informação ou porque realmente hoje nós temos crianças que precisam mais de psicólogos? Hoje nós temos famílias que precisam mais de orientação. Não são as crianças. São as famílias? São as famílias. Dizem que as crianças nascem perfeitas, nós é que moldamos. As crianças vão apresentar um sintoma familiar. Elas vão, através do sofrimento, daquilo que está saindo da curva, daquilo que está sendo diferente, vamos dizer, ou às vezes até ruim, aquilo é um sintoma de um funcionamento familiar caótico, que está precisando de ajuste. Ela é um sintoma. Se a gente for ver aquele personagem Bob Esponja, ele não é à toa. Quando eu entendi por que ele existia, me caiu um medalhão, não caiu nenhuma ficha. Me caiu um medalhão. Eu falei, claro que existe o Bob Esponja. A criança é a esponja familiar. Ela vai trazer, através do sintoma dela de desconforto, seja ele qual for, né? É o bagunceiro, é o que morde. Ela está absorvendo aquilo. Ela é o Bob Esponja. Ela pega tudo da família. Ela vai absorver aquilo Então que nós tiver. podemos quase que com toda certeza afirmar que quando uma criança traz o problema, na verdade, ele está trazendo um problema que existe na família. Ele está dando um alarme de que existe alguma coisa... Ele é um sintoma ali. Ele é um sintoma. E aí, então, a psicóloga, aí o profissional trata mais a família do que a criança. Sim, se você ataca o problema familiar, você já está resolvendo muita coisa. Mas muita coisa. Porque se você ficar só focado ali na criança, sem você tratar de onde está vindo isso, você vai ficar anos a fio ali e as coisas vão se agravar. Então eu costumo dizer que psicoterapia infantil, ou orientação de pais, ela é mais ou menos 1 para 1. Atende a criança, acompanhou os pais. Atende a criança, acompanhou os pais. Quem fizer muito diferente disso, a gente precisa questionar hoje em dia. E aí entra talvez, a preferência, nem sempre, claro, a preferência das crianças pela casa da avó, pela companhia da avó, por passear com a avó, alguma coisa assim, porque não convivem diariamente, muitas vezes. Então, porque claro que também entre os avós há problemas, tá certo? Só que ela, como neta, não como filho, não vive lá, então não traz os problemas. Então, talvez seja uma das explicações. Sim, pode ser uma das explicações. E olha que coisa conflitante, né? Lembrando, por exemplo, da minha avó, Carolina, minha avó era 5h30 da manhã, mesmo a gente de férias, 5h30 da manhã, bora lá, porque meu avô era pedreiro, seu avô 11 horas chega para almoçar. Então, vamos, que temos que fazer risole, temos que fazer massa, temos que fazer todas as coisas, rocambole, tudo, né? Pegar tudo na horta aqui pra gente fazer. Pode levantar, avó, tô de férias. Não. Então, era aquela avó que punha o limite, que punha o corredor pra você andar. E eu tenho saudade, quer dizer, eu não acho que isso foi uma coisa restritiva. Tenho saudade disso, porque nesse vamos lá, vamos fazer, tava o carinho, tava a atenção, tava a cantoria, tava o afeto. Isso leva pra vida toda? Pra vida toda. Eu vou deixar uma pergunta aqui pra você responder no próximo bloco. São diferentes crianças que foram, não digo criadas, mas que tiveram convívio com os avós e crianças que não tiveram convívio de avós e netos. E afinal, Sheila, quem sempre foi à casa dos avós, conviveu com os avós e tal, é uma criança diferente daquela que não teve contato com os avós, que não conheceu, por exemplo, sei lá? Pode ter grandes impactos dependendo de como a pessoa encara isso. Por exemplo, eu já peguei casos, por exemplo, em que a criança ela foi criada pelos avós e não foi criada pelos pais, ou não foi criada pela mãe, não conheceu o pai.
tudo vai de acordo com como ela absorveu aquela história. Via de regra, as pessoas absorvem serem criados pelos avós e não pelos pais como alguma coisa similar à rejeição. Então, isso costuma causar mágoas e coisas que vão se arrastando ao longo da vida até a gente conseguir limpar essas situações. Então, isso é uma questão assim, bastante pesada, muito comum, eu vejo demais isso acontecer. Crianças que não conhecem os avós, por exemplo, são só criados pelos pais. Os impactos normalmente são menores, tá? Então, porque a gente tem esse estigma, é meu pai e minha mãe, né? Que são a primeira linha direta é pai e mãe, a segunda linha vão ser os avós. Então, assim, quando a gente tem uma interrupção dessa primeira linha, a gente costuma ver um impacto psicológico negativo. Costumamos ver. Existem as exceções, claro. Tá? Então, quando ocorre o exemplo contrário, que você estava falando, eu tenho a primeira linha preservada, eu não vou ter a segunda linha, costumamos ver um impacto negativo menor. Tá? Porque aquela criação, aquele afeto direto, esteve preservado. Não, eu disse isso porque é o seguinte, eu só conheci uma avó, que morreu quando eu tinha uns 3, 4 anos também, a última. Os meus pais se casaram muito tarde, né? Então, eu não conheci os avós. Eles me viram, mas eu não os vi, né? E só do lado da avó materna que eu conheci um pouquinho. Então, eu não tive contato nenhum com a avó, com avó e avô. Mas, em contrapartida, meu pai já estava numa idade que ele poderia ser avô. Então, o que aconteceu? Eu acho que eu tive, quando eu disse para você que pela própria idade, por ser avô, que eu estou meio que preparado para ser pai, eu acho que eu tive esse carinho que legal. Estendido, né? Sim. Como se fosse um pai-avô. Esse é um pai experiente, hoje, né? Quer dizer, o pai duplo, porque pai duplo, exatamente. Ele ainda transpôs essa experiência de vida para você, né? Muito legal isso. Agora, você falou uma coisa que me fez lembrar o seguinte, existem os tios, existem os amigos, né? Hoje em dia a gente tem muito isso, né? Sim, casais que convivem com outros casais e que meio que fazem um familhão. Sem dúvida, porque às vezes as famílias biológicas estão até em outros estados, em outras cidades. Exatamente. Então, assim, as crianças hoje em dia podem ter essa referência legal, né? Uma outra referência masculina ou feminina de cuidadores muito positiva. Então eu também vi isso acontecer assim, eu não tive um avô, mas eu tinha um tio-avô muito presente. Sim. Eu tinha uma tia-avó, eu tinha uma vizinha, eu tinha uma madrinha, eu tinha um padrinho. Ainda mais a família, muito legal. Na família Iralá, que é tão confuso, eram 11 irmãos, né, entre homens e mulheres, 11. E são meio todos assim, naquela época os cartórios registravam de maneira estranha, tanto que só o meu pai é que recebeu o sobrenome Iralá. Porque o cara do cartório ainda não colocou correto seria Kairala, e ele não sabia colocar, colocou Iralá. E aí os demais não quiseram, enfim. Mas eram muitos tios, e eu me recordo, você falou de familhão, eu me recordo até um determinado tempo da minha vida que é um negócio impressionante. A gente reunia, tinha aquelas festas lá dos libaneses que eu vou te contar, é uma coisa, você precisava entrar com um crachá, fulano de tal, filho de fulano de tal, porque era muita gente, né? Mas isso é bom, e supriram, com toda certeza, no meu caso, imagina, no caso de tanta gente, até a própria ausência dos avós, né? E nós estamos hoje no dia do avô, né? De repente quem ligou a televisão agora tá vendo, mas por que tá falando de avô? Entrevistando a Sheila, que é psicóloga, e nós estamos falando dos avós, dia 26 de julho, dia dos avós. E aqui você reiterando mais uma vez, que é um dia que precisa ser comemorado mesmo, não é só pelo aspecto comercial, não, né? De maneira nenhuma, acho que isso fica até em segunda ordem mesmo. A questão é, que bom que eu posso ser avô, que bom que eu posso ser avó, que bom que eu posso me entregar nesse papel, que bom que eu posso estar me reinventando como pai, como mãe, como ser humano. Exatamente. Né? Então acho que é legal a gente poder agregar um valor para essa data, muito além do valor comercial, que é o valor existencial. Se as pessoas começarem a enxergar que elas podem fazer essa revisão para uma oportunidade de se colocarem de uma outra maneira, nossa, eu fico muito satisfeita. Eu me sinto assim, missão cumprida, de verdade. Você vai demorar muito para ser avó, mulher. Nossa, vai demorar muito. Sua filha está com quantos anos? Não tem nem 2, né? Tem nem 2 anos ainda, olha só. Bom,
Gozado, a gente fala, a relação do avô é diferente da relação do bisavô, né, e da bisavó. Interessante, parece que é bem mais distante, né? Até por causa disso que a gente estava comentando, né? Brincando aqui, o espaçamento das gerações, né? Antigamente não tinha esse espaçamento. Não tinha tanto, exatamente. Então, se tinha um convívio maior, né? Entre bisavôs, avós, pais, filhos, né? Hoje em dia não, você vê. Eu, com certeza, eu já não sei se eu vou ser vó, enquanto mais bisavó. Quer dizer, tomara que eu me conserve. Sheila, né? faz o favor de me dar os parabéns, porque hoje é dia do avô e eu sou Meus avô. parabéns. E eu sou avô com uma alegria enorme. Você seja muito abençoado. E serei avô mais uma vez, porque já está encaminhada mais uma menininha aí. Ai, Deus te abençoe. E toda Obrigado, a sua família, querida. viu? Adorei conversar com você, Sheila. Muito obrigada. Sempre, sempre. Muito Sheila obrigada. Molchansky, entrevistada aqui, psicóloga, falando no dia do avô. Parabéns, vovô, parabéns, vovó. Ser avô é provar a sobremesa da vida. É uma delícia. Provem a sobremesa, hein? Até mais, eu volto à noite. Tchau, tchau.